Oi, meus lindos! Hello, peoples! Como a Pro fala, tudo bem? Hoje estou muito bilíngue, né, Arthur? Vamos falar, né, de língua portuguesa, página 38, livro 4, Recursos Sonoros da Poesia. Então, lá tem uma lenda do vaqueiro misterioso que diz assim: a pessoa que aprecia luta acirrada, contenda ou mistério que a mente humana jamais desvenda. Outra irrevestivelmente atraída pela lenda, a pessoa que antes que o vento chegue conta com fascinação lendas que seus bisavós já contavam no sertão. Quem conta as lendas às tiras de diferentes vertentes, emprestando tal lirismo que os críticos mais exigentes não continuarão sendo radicalmente descrentes. E o contador de lendas se torna muito estimado e satisfeito por ser, por todos apreciados, conta caso que em verdade talvez nunca foi passado. Então aqui está falando dos recursos sonoros da poesia. E aqui a gente vai trabalhar a literatura de cordel. Alguém já ouviu falar em literatura de cordel? Literatura de cordel são os livrinhos feitos lá no Nordeste brasileiro, que eles são feitos geralmente em preto e branco, e eles são feitos com estilogravuras, que é uns desenhos feitos geralmente em madeira, são entalhados em madeiras os desenhos, e são tipo feito carimbados, carimbos. Então é tudo feito, desenho é manualmente feito. Hoje já não deve ser, já deve ter máquinas para fazer isso, mas antigamente era tudo feito manual em carimbo. Então era carimbado, e essa literatura de cordel geralmente ela é feita cantada e com rimas. Então ela é feita em forma de poema, geralmente cantada, quem canta. Geralmente esses poemas de cordel são cantados e são poemas que contam histórias. Então eles começam contando histórias e sempre com rima. Então aqui a gente vai estar falando de rima, de poema. Então primeiro vamos falar de estrutura de poema. Lembrando que poema eu tenho verso e estrofe. Verso, linha, estrofe, conjunto de linhas. Então lembrando, o verso é minha linha do poema, estrofe, meu conjunto de linhas. Até aí, beleza, né? Porque a gente já está acostumado. Então, quando eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ai, fica muito... Aqui, eu tenho os versos e eu tenho as estrofes. Então, eu tenho 4 estrofes nesse poema aqui. E eu tenho os versos do poema, beleza? E aqui tem uma sugestão para vocês entrarem, para vocês verem lá no YouTube, a Banda Cordel de Fogo. Vocês entram lá no YouTube e colocam Banda Cordel de Fogo Encantado, que vocês conseguem ver. Tem ritmo, tem a música, é cantado e com rima. Então, você sempre diz, ai, prof, posso fazer poema sem rima? Pode. Mas para fazer um poema sem rima é complicadinho, mas pode fazer. Tem gente que consegue fazer e dá certo. Mas eu aconselho fazer poema com rima, né? E a gente vai ter que produzir poema, tá? Daqui a pouquinho ali. Então, o certo seria fazer um poema com rima. Pesquisa lá estilogravuras, é bem legal as estilogravuras. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês agora. Não sei se vai aparecer aí, mas eu vou tentar, por causa da luz, às vezes não aparece muito bem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui. Quer ver? São essas imagens aqui, ó. Olha, feita geralmente em preto e branco e ela é carimbada. Ela geralmente é entalhada e carimbada. Então, isso aqui são, ó, e elas são feitas nos livrinhos de literatura de cordel. E geralmente eles fazem assim, ó, um cordão, por isso que é literatura de cordel. Porque eles penduram todos esses livrinhos num cordão. Tipo um varalzinho. Eles fazem varais com essas literaturas, com esses livrinhos. Então, geralmente, cada livrinho desse vai contar uma história. E é um único poema, rimado do começo ao fim, contando a mesma história. E como é lá do sertão, eles contam a história do sertão. De vaqueiro,
de cangaço. É bem legal. E eles ainda vendem esse tipo de literatura em feira. Feira livre tem muito venda desse tipo de livrinho de cordel. Então é bem legal. Então isso que é xilogravura. Deixa eu procurar um livrinho de cordel. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Como eu falo para vocês que fica assim penduradinho, ó. Com um grampinho, ó. São feitos assim, geralmente a folhinha é colorida, mas eles são feitos em preto e branco. E penduradinhos no varal. Tá bom? Bem legal. Então, lembrando, o poema é dividido em versos e estrofes. Lembrando que cada estrofe eu pulo uma linha para escrever a próxima estrofe. Entre um verso e outro eu não pulo linha, né? E eu procuro rimar sempre um verso com o outro, para que o meu poema tenha coesão, né? Fique coeso, fique bonitinho, que outra pessoa consiga ler. E não vou fugir do tema. Se eu tô falando de futebol, eu não posso falar no meio e falar de festa de aniversário. Eu tenho que continuar falando do mesmo tema.